A desobediência normativa é um método de obsolescência monetária como via de transição para uma economia baseada em recursos. A civilização se tornou tão complicada que ficou tão frágil como um computador. Se uma criança descobrir o calcanhar de Aquiles com um só palito para o motor. Raul Seixas. Obviamente a realidade não é tão simples como a poesia, contudo, nosso palito para frear o moedor de vidas que é o capitalismo não é nada que tenhamos que buscar no alto de algum Monte Everest, mas já está entre nós, desde que haja de fato um nós. Desde que sejamos capazes de renunciar nossa pretensa individualidade subjetiva em prol de uma coletividade objetiva e estejamos verdadeiramente dispostos e determinados a uma ruptura radical com a cultura de dominação e a sociedade de consumo, nada nos impossibilita de revolucionar o mundo. O ecossistema capitalista funciona por meio de um mecanismo intrínseco, que é ao mesmo tempo seu poder e sua fraqueza, tão socialmente estabelecido quanto suscetível à sabotagem pela sua própria dinâmica estrutural de funcionamento. Tudo nele se resume à distribuição desigual na forma de salários e rendas do capital acumulado no topo da pirâmide para o consumo individualizado na base das mercadorias produzidas pelos próprios trabalhadores e, por meio dele, o retorno à concentração no topo via investimentos e poupança da classe média. Cada centavo poupado pela classe média corresponde a uma parcela no refinanciamento da dívida servil do proletariado na base com a classe dominante no topo da pirâmide. Sem a desigualdade de renda que permite à classe média poupar parte do dinheiro que a classe baixa é obrigada a consumir por inteiro para sobreviver, não haveria como o investimento da classe dominante retornar ao sistema bancário para garantir a reprodução do capital. E é aqui que reside toda a fragilidade estrutural do sistema. Como percebido pelo próprio Marx na fórmula DMT', a única finalidade do capital é a sua reprodução monetária no consumo de mercadorias. Mas para que esse mecanismo funcione como esperado pelos capitalistas, é imprescindível que esse consumo se dê na forma individualizada da renda desigualmente distribuída na esfera produtiva e da mesma forma desigual se acumule na esfera da circulação para tornar a se concentrar no topo via investimentos e depósitos bancários. Imaginemos isso como uma pirâmide de energia, na qual essa energia desce do topo para a base da pirâmide pelo centro, apenas para se espalhar na base e retornar ao topo pelas bordas. O que aconteceria se a base retivesse essa energia no seu próprio centro? Ela expandiria a base, forçando o achatamento da pirâmide até que o sistema se tornasse uma barra horizontal. Agora deixemos essa analogia abstrata de lado e vejamos o que isso significa no mundo real. No Brasil, por exemplo, metade da população, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas, vive com R$ 500 por mês, enquanto o homem mais rico do país acumula sozinho um patrimônio de mais de 80 bilhões de reais. E se, apenas por um mês, os 100 milhões de pobres, ao invés de consumir individualmente suas míseras rendas, reunissem todas elas para uma aquisição coletiva? Juntos, eles teriam 50 bilhões de reais, o que é mais que a metade do patrimônio do nosso homem mais rico. Agora, o que se pode comprar com 50 bilhões? Considerando-se uma média de R$300 mil o hectare, daria para adquirir 100 mil hectares de terra com 30 bilhões e ainda sobrariam 20 para outra finalidade. Levando-se em conta que as mercadorias obedecem a uma logística básica que consiste em 5 etapas, isto é, a extração, transformação, atacado e varejo, todas intermediadas pelo transporte até chegar ao consumidor final, podemos multiplicar por 5 o poder aquisitivo desta comuna em compras de larga escala.
Ou seja, os 20 bilhões restantes em dinheiro viram 100 bilhões em poder de compra, isto é, mais que o dobro do capital inicial reunido, não apenas anulando o custo da aquisição das terras, mas significando um lucro de 200% sobre elas. Assim, desde que devidamente administrada, o dobro dos produtos antes individualmente consumidos agora pode ser coletivamente obtido com apenas 1/5 da renda, além da aquisição de meios de produção e um capital de 10 bilhões para começar a produzir algo. Estamos tratando do primeiro mês apenas. Imagina qual seria o potencial desse processo repetido por décadas seguidas e considerando-se as margens do escalonamento composto. Percebe que quase instantaneamente a massa proletária se colocaria em pé de igualdade com a burguesia pelo sequestro da sua principal ferramenta, que é o sistema monetário? Esse é o real poder de um coletivo concreto e economicamente organizado para atuar em bloco, e não para brigar politicamente em causas individualizadas com a classe dominante, como se no final das contas não estivéssemos todos apenas jogando o mesmo maldito jogo. A estratégia verdadeiramente revolucionária não reside na tomada do poder pelas armas, mas na subversão sistemática das regras do jogo a nosso favor. Para quem joga truco, imagina que estamos prestes a jogar em dupla, eu e o burguês contra você e seu parceiro. Detalhe é que eu simplesmente não estou disposto a perder esse jogo. Então, como eu faço para me assegurar desse resultado? Parece simples. Eu faço um acordo escuso com vocês e jogamos no chamado três cantos, onde o burguês faz o papel de otário. Quando ele se der conta do que aconteceu, já terá perdido tudo e não lhe restará alternativa a não ser aceitar e se conformar com a derrota ou apanhar de nós três. Estamos obrigados a jogar o jogo burguês, mas nada nos impede de trapacear, desde que estejamos verdadeiramente unidos e dispostos a quebrar a banca. Obviamente, isto é uma hipérbole, é apenas uma ilustração do poder que temos como coletivo. Agora passarei a traçar um plano concreto de organização sistêmica gradual e progressiva nesse sentido. Ok, só faz sentido o compartilhamento integral de nossas rendas e salários no momento em que tenhamos uma infraestrutura capaz de atender satisfatoriamente todas as necessidades socioeconômicas essenciais e o dinheiro passa a ser realmente uma mera ferramenta para uso externo. Até lá, e para que cheguemos a esse ponto, precisamos de um sistema contributivo proporcional à renda individual de cada um, a fim de justamente providenciar os meios materiais para isso. Considerando que propomos uma civilização global sem fronteiras, artificialmente construídas como esta coisa que chamamos países, e uma economia de abundância de acesso mediante o compartilhamento dos recursos natural e socialmente disponíveis, em detrimento do sistema de posse privada vigente, convém que o façamos do ponto em que nos encontramos agora, com base no que está disponível e pode ser igualmente usufruído por todos. O desejável é que ninguém consuma individualmente acima de sua cota socialmente expressa em termos monetários, tendo a consciência de que isto necessariamente implica a restrição do consumo alheio. Ora, se o PIB per capita global atual é algo em torno de R$5.000 mensais e o meu consumo mensal em particular é de 5.500, evidentemente os R$500 excedentes na minha cota implicam a subtração para aqueles com a renda inferior à minha. Infelizmente, essa equação passa despercebida, porque estamos condicionados a pensar no dinheiro como um produto de nossos trabalhos individualizados e não como uma ferramenta de controle social,
operada por uma classe dominante, cuja liquidez é arbitrariamente mantida escassa para nos manter competindo uns com os outros e alimentando a desigualdade que mantém o topo. Obviamente, se a disparidade de renda se limitasse a esse percentual mínimo, não seria nenhum problema. Porém, a variação geral não é nada como R$ 5.000 e R$ 5.500, ou mesmo como R$ 5.500 e R$ 2.500. Mas temos faixas que variam de R$ 0 por mês a 65 bilhões em apenas um dia, como já ocorreu com Jeff Bezos. Ou seja, Jeff Bezos reteve para si em um só dia a renda mensal socialmente disponível a 18.571.428 pessoas. Acontece que a fortuna dele não brota do chão. Ele é apenas o produto final da estratificação socioeconômica forçada pela competição na base, a qual atua como uma correia de transmissão para as camadas superiores até a concentração no topo. A propaganda anticomunista não é fortuita, mas uma resposta natural do capital como um sistema imunológico programado para impedir que as classes baixas percebam que só são pobres individualmente e venham a se organizar e compartilhar o pouco que possuem, vindo assim eventualmente a virar o jogo. Sem estar socialmente distribuído de forma desigual para o consumo individualizado, o sistema monetário não tem nenhum poder e o capitalismo não tem como funcionar. Isto se deve à função exponencial da matemática e não tem como ser contornado, pois a classe dominante precisa circular o capital para que ele se reproduza. Então, o primeiro passo para a revolução é a recusa coletiva em obedecer à lógica estrutural do jogo, subvertendo as regras do consumo individualizado pelo investimento na aquisição coletiva e renúncia do condicionamento competitivo. É o que chamo desobediência normativa. Tal como na biologia, porém, tudo começa com a primeira célula, que se replica até se tornar um organismo e finalmente um ecossistema fechado que opera por suas próprias leis intrínsecas. No entanto, antes de qualquer coisa, precisamos ter clareza de que a revolução não deve se resumir ao compartilhamento estratégico de nossos recursos, mas é imprescindível que, além de transitarmos voluntariamente da economia de consumo individualizado para uma economia de uso compartilhado, adotemos simultaneamente uma radical mudança de hábitos e modo de vida minimalista, científica e tecnicamente orientado. Se quisermos consumir as mesmas coisas que o capitalismo produz, nenhum compartilhamento racional se manterá a médio e longo prazo, pois seremos inevitavelmente confrontados com os limites planetários. Esse é o papel da educação político-científica. A saúde e a prosperidade social não residem nas preferências pessoais da economia dos desejos, mas nas evidências científicas da economia das necessidades fisiológicas, tecnológicas, sociais e ambientais que todos compartilhamos como espécie. A natureza não suporta excessos, mas tende sempre à homeostase. A abundância só é possível quando se produz apenas o melhor possível e da maneira mais ecologicamente eficiente e tecnicamente disponível. Ponto. Não há espaço para debate aqui. Não é algo negociável, pois a natureza não faz acordos. Tendo em conta que nossa população global cresce a taxa constante de 1% ao ano, o que implica um tempo de dobra de 70 anos, provavelmente teremos algo em torno de 10 bilhões de humanos na Terra em 2050. Segundo as previsões da própria ONU, que é um órgão conservador, precisaremos de 3 planetas para manter toda essa gente no mesmo padrão de consumo atual. Considerando
que já consumimos 1,5 planeta atualmente e 1 em cada 8 pessoas passa fome, isso significa que teremos uma triplicação do déficit planetário para um incremento de 1/4 na população, ou seja, mais 1/4 parte da população atual num cenário com 3 vezes menos recursos. Para quem ainda não entendeu o problema, imagine que somos 8 filhos vivendo na mesma casa da renda anual de nossa mãe, sendo que agora gastamos a renda do ano todo em 6 meses para manter a avareza e a gula, que começa com o segundo irmão e cresce até o 8º, que consome a maior parte dos suprimentos comprados, enquanto o primeiro sofre todo tipo de privação. Acontece que 2 novos irmãos estão chegando na casa, e então seremos 10 consumindo a mesma renda anual em apenas 3 meses. A situação é a seguinte: agora dispomos de 1 mês e meio de suprimentos para cada um, mas estamos brigando porque 3 de nós estão obrigados a se virar com a terça parte disso, enquanto um padece toda a forma de privação, fome, enfim, e apenas um recebe a sua parte integral, para que outros 2 se apoderem respectivamente do equivalente a 2 meses e meio, e o 8º sozinho se esbalde com o que corresponde a 3 de nós, consumindo sozinho a renda de 4 meses e meio. Seguindo a lógica do crescimento capitalista, isso implica que em 2050 seremos 6 de nós passando fome, para que a renda anual seja disputada e consumida em apenas 3 meses pelos outros 4. É isto que significa crescimento econômico em escala global. Mesmo se as condições melhoram de alguma forma para toda uma população em um país, o evento se dá às custas da deterioração para as camadas mais pobres de outros países, pois trata-se de um processo competitivo mundial e não de cooperação mútua generalizada. Sim, nesse cenário, 6 em cada 10 terão como única opção morrer de fome ou partir para a violência e disputar com os outros 4, já que num cenário como esse, ninguém conseguirá se proteger usando o outro como escudo. Quando o número de famintos ultrapassa o de abastados, nenhuma polícia ou exército podem ser mantidos, pois os custos estratégicos logísticos do monopólio da violência implicam aos ricos abrir mão da própria riqueza, inviabilizando a repressão e fazendo imperar a lei da selva nua e crua. Todas as guerras travadas até hoje pela humanidade foram movidas pelo desejo de expansão territorial, mas esta será a primeira guerra civil mundial por recursos, literalmente, o que fará os horrores fascistas parecerem um mero domingo chuvoso no parque. Esta é a urgência revolucionária imposta à nossa geração. Então voltemos à nossa célula primordial. Como não encontrei um referencial empírico para um ponto de partida, tomarei um quadro arbitrário que me parece viável em número de indivíduos e arrecadação financeira com base numa tabela contributiva que proporei mais adiante. Partindo de um grupo de 300 indivíduos e uma média per capita de contribuição de R$300 por indivíduo, o que soma um capital constante de R$90 mil mensais e, portanto, um total disponível de R$1.080.000 por ano, vamos considerar um terreno de 5 hectares como primeira aquisição. Considerando-se uma média de 80 metros quadrados per capita para o cultivo de alimento orgânico e nutracêutico no modelo biogênico, pode-se alimentar satisfatoriamente até 600 pessoas com esse espaço.
Sendo a nutrição a necessidade mais basilar da existência humana, ela deve, obviamente, constituir a primeira meta de qualquer economia racional. Se somos 300 membros na célula e podemos alimentar até 600 pessoas, significa que teremos assegurada a nossa manutenção e um excedente para outras 300 pessoas, as quais serão aliciadas para o projeto por um meio de educação político-científica remunerada. Esta será a nossa escola de formação dos cidadãos do futuro e nossa ferramenta de filiação e fidelização partidária. Nela, nossos alunos aprenderão todas as disciplinas com o viés ideológico da economia planetária biogênica compartilhada. Além disso, o modelo educacional será vanguarda na estruturação da sociedade pós-trabalho, de modo que cada aluno do ano seguinte será um professor para os novos alunos do ano anterior, dispensando a formação e manutenção empregatícia de professores profissionais. Afinal, nós não visamos formar trabalhadores, e sim cidadãos para um novo mundo verdadeiramente são. E ainda o modelo de professor profissional remunerado, ensinando alunos que pagam para aprender e posteriormente se inserir no mercado de trabalho, é estruturalmente hierárquico e semelhante a uma empresa capitalista, onde o professor cumpre o papel de treinador para os futuros operadores das linhas de produção que farão os lucros dos acionistas. O suposto direito à educação é, na verdade, um engodo que disfarça um trabalho não remunerado, bancado pelo Estado a serviço do capital. Estudar não é um direito, mas um trabalho e deveria ser remunerado como tal. Esta é uma coisa que precisaremos corrigir. A remuneração se fará da seguinte maneira: o aluno ou seus pais, caso se trate de menor, pagará uma mensalidade em dinheiro para se matricular, a qual constituirá a receita financeira para custear a produção e receberá em troca uma renda multiplicada por 4 em relação à mensalidade como crédito de uso fruto na rede da economia biogênica compartilhada. Isto com base nas 5 etapas da cadeia produtiva até o consumidor final, como já tratamos anteriormente, reduzidas à produção direta para o consumo. É o que permite nosso aluno transformar R$1 de custo em R$5 de poder de compra. Estamos aqui usando o esquema Ponzi às avessas e criando um contramercado que subverte a lógica do comércio capitalista, transferindo o lucro de quem vende para quem compra, literalmente. Na nossa pirâmide invertida, o topo trabalha para a base. Nos propomos a ser assim um outro país dentro de nosso próprio país, onde nossa moeda nacional passa a ser encarada como moeda estrangeira, que ganhamos lá fora para investir aqui dentro. A ideia é sermos um Estado voluntário independente que monopoliza a cooperação mútua para concorrer com o Estado coercitivo e seu monopólio da violência. Agora, seguindo nosso raciocínio, então temos 300 alunos, que vamos chamar aqui de cidadãos EBICOM, contribuindo com uma economia de, digamos, R$100 cada um. Juntos, eles somam R$30 mil mensais, que se transformam em 150 mil disponíveis em bens e serviços, custeados por esses 30 mil em dinheiro. Na prática, a pessoa está recebendo R$400 virtuais para se manter consumindo bens físicos reais, enquanto paga R$100 fiduciários para manter o sistema. Este é um verdadeiro capitalismo reverso, no qual o poder monetário se anula por seus próprios meios. É o método da desobediência normativa.
Uma vez satisfeita a necessidade nutracêutica, e para quem não está familiarizado com esse tema, a nutracêutica é o princípio médico hipocrático que visa ter na sua fonte nutricional a sua farmácia permanente, prevenindo e revertendo doenças crônicas degenerativas, que é o que uma verdadeira indústria alimentar orientada a um genuíno sistema econômico deve produzir. Passa-se então para uma próxima necessidade, como por exemplo o vestuário, em seguida a moradia, a energia, o transporte, as artes, o lazer e finalmente a recreação como um todo. Todos os bens e serviços produzidos em nossa rede de economia biogênica compartilhada devem ser rigorosamente éticos, ecológicos, duráveis, estratégicos, higiênicos, mais compartilháveis e mais recicláveis possível. Precisamos escapar a qualquer custo de toda a lógica constante de crescimento e todas as formas e todos os âmbitos possíveis. Esta é a razão, por exemplo, de se substituir a indústria alimentícia viciante e fisiologicamente deletéria à saúde pública pela indústria nutracêutica funcional e sanitariamente preventiva. A maior parte, se não quase a totalidade, de nossa indústria farmacêutica hoje é produto de um sistema alimentar completamente equivocado e um padrão de comportamento e hábitos de vida biologicamente deletérios que se retroalimentam. E nossa economia pedagógica institucional está orientada a perpetuar esse sistema. Deixe-me explicar o meu ponto. Se eu sugerisse em qualquer universidade ou congresso de medicina que precisamos desenvolver métodos e substâncias químicas filtrantes que permitam às pessoas continuar fumando sem correr o risco de desenvolver algum dos vários tipos de câncer associados a esse hábito, certamente a maioria, se não todos no recinto, me olharia indignada e com imensa reprovação. Afinal, trata-se de fomentar políticas públicas para remover o hábito deletério da sociedade e não de criar meios para perpetuá-lo. No entanto, não é o que se faz na prática com os inúmeros laboratórios médicos e farmacêuticos subsidiados pelos Estados nacionais espalhados ao redor do mundo à procura por uma pretensa cura do câncer, que em sua quase absoluta circunstância e totalidade tem na má nutrição, na poluição ambiental, nas pressões socioeconômicas e na perpetuação enraizada de maus hábitos generalizados de vida a sua fonte causal primária? A mera busca por soluções paliativas para problemas que deveriam ser evitados na raiz é em si uma política insustentável de crescimento infinito. Todos os nossos problemas têm uma única causa. Não estamos educados enquanto espécie para viver no planeta que nos gerou e, consequentemente, não somos uma sociedade sã. É por isso que nosso projeto econômico precisa ser conciliado a um programa pedagógico educacional extremamente rígido e profundamente humanizante, através do qual venhamos a entender que a ciência do bem viver tem na reciprocidade prazerosa do convívio social em torno do lazer e da recreação artística, esportiva, intelectual e emotiva o seu fundamento, e não nos prazeres sensoriais exacerbados pelo consumo do supérfluo. Parafraseando o Dr. Alberto Peribanes Gonzalez, precisamos nos reeducar para que o nosso prazer esteja em nos reunirmos para brincar com nossas crianças, e não para saciar um paladar deturpado ingerindo alimentos e bebidas tóxicas, deletérias ao nosso organismo, quando nem estamos com fome ou com sede na real. E ainda, como disse alguém uma certa vez,
a espécie humana é a única no planeta que desenvolveu o macabro comportamento de cavar a própria sepultura com seus próprios dentes. Por isso, devemos ter uma produção e um consumo racional em todos os aspectos. E assim vai se expandindo as atividades na economia das soluções permanentes para problemas comuns à espécie em sociedade, criando gradual e progressivamente um modelo de abundância com cada vez mais acesso a recursos essenciais, enquanto reduz proporcionalmente o emprego do dinheiro dentro do sistema e, consequentemente, mina o seu poder externo. À medida que as células vão se desenvolvendo, se replicando e os recursos se acumulando, os bens e os serviços ofertados vão se diversificando e nossa economia interna vai ganhando complexidade, reduzindo a dependência financeira do meio externo e, portanto, a necessidade do uso do dinheiro, atraindo cada vez mais interessados em compartilhar o nosso modo de viver. Obviamente, não é minha pretensão desenvolver aqui um programa completo e minuciosamente detalhado, coisa que só podemos fazer em equipe, vista a grandiosidade do projeto e a gigantesca complexidade de cálculos e variáveis implicada. Sei que pode parecer pretensioso e demasiado entusiástico da minha parte, mas me parece que, se uma vez reunidos e organizados os 300 membros da primeira célula e conquistados os eventuais primeiros alunos e colocado em operação, o programa logo tende a entrar em modo semiautomático e a se replicar por si mesmo. Mas, claro, isso pode ser apenas empolgação e otimismo precipitado da minha parte. Este é um esboço básico de minha ideia, que apresento a vocês e os convido a me ajudarem a desenvolver. Se tiverem críticas pontuais a falhas estruturais no projeto, elas são muito bem-vindas, desde que sejam técnicas e estritas ao que está sendo proposto. Não há sentido em travar debates comparativos entre ideias transversalmente conflitantes. Então, se a crítica for em termos de concordar ou discordar, ou em como as pessoas vão reagir a esse respeito, eu não poderei fazer nada quanto a isso. Lembre-se, nenhum de nós está educado para sermos sãos. E sim, paradoxalmente, isto pode implicar que tudo aqui é um delírio da minha cabeça. E se for o caso, vocês encontrarão as falhas inerentes. Agora vamos a uma proposição de categorias participativas no partido. Vamos trabalhar com uma categoria de filiado contribuinte. Este participa como agente transformador efetivo direto, destinando um percentual fixo de sua renda pessoal ao projeto econômico biogênico compartilhado, abrindo uma conta bancária em seu próprio nome, onde faz os depósitos que ficam reservados até o momento deliberado pelo partido para a aquisição de um bem específico, seja ele um bem de uso compartilhado, um meio de produção, ou mesmo uma compra coletiva de bens de consumo em escala para a redução dos custos aos membros e filiados. O filiado investidor é outra categoria. Ele participa como apoiador financeiro ocasional, doando esporadicamente qualquer quantia, a qual servirá para compor o caixa específico do partido. Temos também o filiado cooperado. Ele participa prestando serviços diversos, sejam eles de natureza física ou intelectual, ao partido e seus projetos. Então, finalmente temos o cidadão EBICOM. Esse é o estudante remunerado na escola político-científica civilizatória do partido, contribuindo mensalmente em dinheiro de acordo com as suas possibilidades e recebendo de volta o valor da contribuição quadruplicado em crédito na economia do partido, na rede econômica do partido. Todos os filiados podem se candidatar a qualquer cargo eletivo. No entanto, o excedente de sua renda mensal em relação ao PIB per capita global, caso seja eleito,
será revertida ao programa da economia biogênica compartilhada. Assim, evita-se os espertinhos e aqueles candidatos fisiológicos que visam apenas o status e a mordomia dos altos cargos no funcionalismo público. Deixando bem claro a todos que aqui visamos tornar o sistema monetário obsoleto e não visamos ser socialmente promovidos ou promover quem quer que seja. Os que desejam tal coisa têm o mercado e seus partidos para isso. Pelo mesmo motivo, nossas atividades econômicas são restritas à aquisição coletiva para o usufruto compartilhado dos filiados e comercialização do excedente na forma de crédito virtual da economia biogênica compartilhada, remunerado pela rede mediante cobrança de taxas sociais solidárias compatíveis com as rendas em dinheiro de nossos alunos contribuintes na proporção 4:1, como já foi esclarecido anteriormente. Não fazemos nenhum outro tipo de comércio voltado ao retorno financeiro na forma de lucro ou qualquer outra coisa parecida. Não colaboramos com o mercado que queremos extinguir. Não podemos ser confundidos com as tradicionais cooperativas de negócios, as quais, em última instância, nada têm de anticapitalistas. Bem como não devemos replicar os partidos revolucionários marxistas que visam transformar a sociedade de cima para baixo, substituindo as classes no poder. Nossa revolução precisa ser construída de baixo para cima, mediante a total ruptura com os padrões e os valores que sustentam a sociedade de consumo e seu materialismo ecocida. Por isso, nossos trabalhos e rendas fora de nossa organização devem ser encarados como meios para o desenvolvimento interno de nossa organização, visando nos tornar independentes e autossuficientes o mais cedo possível. O coletivo deve ter prioridade absoluta sobre o individual, pois é o individual que sustenta o capitalismo.